Bom dia, bom dia, irmãos. Mais um domingo, mais um momento de estudo, como corpo do Senhor, como Igreja de Cristo, como Segunda Igreja Batista em São Mateus, reunidos para aprendermos da palavra. E esse é o nosso desejo, né? Nesta manhã, estarmos nos alimentando tão somente da palavra. E nós queremos orar, pedindo a direção do Espírito de Deus para as nossas vidas neste momento. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Pai querido, entramos na tua presença para receber mais uma porção da tua palavra. O teu povo se encontra reunido porque queremos ser edificados, queremos crescer no conhecimento do Senhor, queremos entender a nossa condição de filhos e queremos, ó Pai, estreitar cada dia mais o nosso relacionamento contigo, o nosso Pai de amor. Esteja conosco nestes momentos, esteja abrindo a nossa mente e o nosso coração para compreender e para que todos possamos compreender o que o Senhor deseja de nós. É o que nós colocamos diante do teu altar, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos estudando as cartas de Paulo já há 3 domingos e estamos ainda em Gálatas. E o domingo passado estudamos o capítulo 3, aprendemos que a carta de Gálatas não foi escrita a uma igreja, ela foi escrita a uma região, a Galácia, e essa região foi uma região que Paulo evangelizou no tempo em que ele fez a primeira viagem missionária. E agora ele escreve essa carta para defender a liberdade cristã, para defender o verdadeiro evangelho. Nós aprendemos isso no capítulo 1 e 2, e necessitando até de defender o seu apostolado. E agora Paulo faz isso porque alguns judeus estavam tentando influenciar aquelas pessoas que tinham abraçado essa nova fé, que a irmã Silane ensinou domingo passado, o justo vive da fé. E no abraçar essa nova fé, ele foi transportado para uma nova condição, a condição de salvo, e é isso que nós vamos estudar, é que a nossa revista propõe, né, a nova condição do salvo. E pensando nisso, nós lembramos do que o capítulo 3 foi encerrado. O capítulo 3 encerrou nos versos 26, 27 e 28 e diz assim, olha, nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. E nós fomos batizados e nos revestidos de Cristo. Então, eu quero que a gente comece a entender desde já na lição, esse nova condição, ela depende desse revestir. O texto diz que nós fomos revestidos de Cristo. Estamos agora com a nova roupagem. Jogamos a roupa velha fora, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora estamos com essa nova roupa. E a roupa, ela fala muito daquilo que nós somos. Né, irmãos? A roupa, ela nos identifica. Você diz assim, lá vai um executivo, pela roupa que ele está vestido. Lá vai um esportista. Lá vai um estudante, de acordo com a vestimenta dele. Então, nessa proposta desse revestir de Cristo, Paulo diz agora que vocês
estão vestindo esta nova roupa, vocês estão diante de uma nova condição. E o autor coloca aqui na revista: hoje, nesta lição, queremos enfatizar o saber e reconhecer e realçar a nossa nova condição diante de Deus como salvos por Ele. E aí ele diz: e esta nova condição dita privilégios e responsabilidades que nós devemos conhecer muito bem. É isso que o autor diz. Então nós vamos compreender através desse estudo quais são os meus privilégios de filho e quais são as minhas responsabilidades de filho. E ele começa a dizer assim, verso 4: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Que plenitude de tempo é esse? O autor diz: a condição de filho foi em razão da consumação de um plano perfeito, salvífico do Pai. Foi na plenitude dos tempos. Assim como você prepara todo um ambiente para receber um bebê. Você escolhe o obstetra, você escolhe o hospital, você faz todo um pré-natal, você arruma o quarto, você compra as roupinhas, você lava as roupinhas, você prepara numa mala até chegar o momento de o bebê vir, tem que estar tudo preparado, certo? Então, Paulo diz assim, olha, foi tudo preparado, foi na plenitude que Jesus chegou. E o que estava sendo preparado? Os irmãos sabem que aquele povo vivia sobre o domínio do Império Romano. Existia praticamente uma linguagem universal, que era o grego. Existia o expandir daquele império. E o autor diz aqui, construção de estradas, patrulhamento de estradas, correios sendo estruturados, rotas comerciais sendo abertas, rotas marítimas, tudo isso contribuiu para a chegada do Filho e a expansão do Evangelho. E além do mais, ainda existia uma inquietação no coração do homem, porque eles viviam uma cultura de muita sabedoria, de muita filosofia, e mesmo assim eles ainda se sentiam vazios. Paulo diz assim, olha, os judeus pedem sinais, não é? Os gregos pedem sabedoria, mas nós apresentamos para vocês Cristo e este crucificado. Então, existia ainda essa inquietação no coração do homem. E o texto diz, então, que veio a plenitude. Hebreus diz assim, Deus já falou de muitas maneiras, pelos profetas, pelos sonhos, pelas visões, mas nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Foi nessa plenitude que Ele nos falou. E o que isso tem a ver conosco? O autor diz, Deus trabalhou imensamente para nos colocar na condição de filho. Deus é o dono e o Senhor de toda a história. Ele não determina a história, mas Ele dirige a história. A história tem um objetivo e tem uma finalidade. Então você pode descansar de que se Deus dirigiu essa história para trazer a você uma nova condição, Deus dirige a sua história. Você pode entregar a sua história nas mãos do Senhor, que Ele vai dirigir. O salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele faz todas as coisas assumirem o lugar correto. Se você entende que a sua história está bagunçada, não tem problema. Entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele reescreve a sua história. Ele diz aqui que Ele dirige toda a história. E nós podemos já encerrar esse primeiro assunto aqui descansando nisso. Deus tudo prepara. Ele trabalha em nosso favor. É isso que o profeta Isaías diz.
E ele continua no verso 5. Ele fez isso para nos resgatar de debaixo da lei e nos adotar como filhos. A lei era como se fosse o senhor de escravos. Deus pagou o preço por nós, nos libertou e nos adotou como filho. E o verso 6, ele diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho que clama Abba, Pai. Então, Deus te dá a condição de salvo, te adota como filho e diz: agora nós vamos travar um relacionamento não mais de patrão empregado, não mais de senhor escravo. Nós vamos travar um relacionamento de pai e filho. E como eu consigo travar esse relacionamento sendo humano, pecador, limitado, escravo dos meus sentimentos, das minhas emoções, do meu agir? Paulo diz: a gente faz isso e consegue isso através do Espírito. Lá em Romanos ele diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O autor diz: o Espírito atua no âmago da sua vida, no centro da sua vontade. Ele está e faz parte da vida do crente. Ele é o selo, ele é a garantia da nossa salvação. Ele foi dado por Deus. A nossa condição mudou radicalmente de perdidos e condenados para salvos e adotados. Portanto, viver como filho implica compreender e entender que o Espírito está em nossos corações e nós somos morada de Deus. A presença milagrosa do Espírito está em nós e é Ele que nos conduz ao clamor reverente, fervente e dependente, dizendo: Abba, Pai, meu papai, meu Pai querido. Agora não é mais o Deus de Abraão, não é mais o Deus de Jacó, não é mais o Deus de Isaac, é o meu Pai. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orarem, ele disse: quando vocês forem conversar com esse Deus, vocês dizem: Pai Nosso. Então, esse relacionamento só pode ser travado se o Espírito me convenceu do meu pecado, se o Espírito me convenceu da minha condição e agora ele testifica em mim e reconcilia e reata esse relacionamento. Eu preciso dar espaço para esse Espírito trabalhar no meu coração, trabalhar no centro da minha vontade, fazer parte da minha vida e transformar esse relacionamento. Então, nós fomos selados com esse Espírito. Impossível entrar na condição de salvo sem ter essa morada do Espírito. E aí ele continua: a condição de filho nos dá a entender que somos herdeiros. Então, somos salvos, fomos adotados como filho. E se somos filhos, temos direito à herança do Pai. Então, somos herdeiros. E aí ele cita o verso 1. Afirmo que durante todo o tempo que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Ele está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão. Então, na cultura deles, eles sabiam que uma criança, ela estava debaixo de um tutor até 14 anos de idade. Depois ela era acompanhada por um administrador até os 25 anos de idade. E depois ela tomava posse da herança. Lá, quando era criança, ela tinha a promessa. Na plenitude da sua maturidade,
ela tinha a posse da promessa. Antes ela nada possuía, agora tudo é dela. E aí Paulo diz, assim como essa criança, e assim como a lei que a irmã Silane citou domingo passado, foi o tutor, foi o aio que me conduziu à condição de salvo, que me levou a entender a condição de pecador e abraçar pela fé essa salvação. Ele diz assim, nós também éramos menores, quer dizer, estávamos debaixo da tutela da lei. A lei foi importante. Paulo não está desprezando a lei. Ele diz, eu não jamais conheceria a minha condição de pecador se a lei não avisasse que era pecado. Se o irmão pega seu carro e vai estacionar em um lugar, o irmão só vai saber se é proibido se tiver uma placa lá, proibido estacionar. Só se a lei te indicar. Então, o que o Paulo diz é, a lei me indicou, a lei me conduziu. Agora eu olhei para mim, entendi que nada poderia fazer por mim mesmo e aceitei o que o Pai ofereceu para mim. Irmãos, qual é a dificuldade de aceitarmos esse evangelho da graça? Paulo diz, de graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem do seu fazer, não vem da obra para que ninguém se glorie, porque como herdeiro, não existe, o autor diz, não existe uma participação alguma nossa. É o Pai que trabalhou, é o Pai que esforçou, o esforço é do Pai, não é do Filho. Não é do herdeiro, o herdeiro recebe a herança. Então, se alguém disser para você, olha, para você conseguir se salvar, você vai subir uma escada de 10.000 degraus, de joelho, com não sei quantas toneladas de aço na cabeça, você subiria feliz para chegar lá em cima e dizer, eu consegui. E aí Jesus faz entender que não foi por nada que você conseguiu. Não é pelo seu esforço. Então nós desprezamos às vezes o evangelho da graça porque nós queremos o nosso esforço, o nosso participar. E na salvação, Deus se entregou totalmente, não dependeu do nosso fazer. Ele diz, nossa condição de herdeiros de Deus está fundamentada numa fé viva e cheia de esperança, nesse sacrifício que tudo fez por nós. Você não é mais escravo, verso 7, mas agora você é filho, e se você é filho, você é herdeiro. É o que o verso 7 diz. Então, o cristianismo não é uma religião de escravos. O cristianismo é uma religião de filhos. O legalismo é uma religião de escravo. Então, ele diz aqui no verso 8, ele continua, no passado, quando não conhecíamos a Deus, costumávamos servir aos que não eram deuses. Agora nós já conhecemos a Deus. E Paulo diz, e ainda melhor, na realidade, nós somos conhecidos de Deus. E como nós podemos voltar a estes princípios tão fracos e pobres? Como vocês querem servir a isso? Guardais dias, meses, tempo, ano? Como vocês querem estar atrelados ao fazer de vocês? Eu acho que o que eu falei entrou por aqui e saiu por aqui. Foi isso que Paulo diz no verso 11. Eu temo que eu tenha trabalhado inutilmente com vocês. Vocês não compreenderam o fundamento do verdadeiro evangelho. Então, o que Paulo estava dizendo é nada, a salvação não é mediante o seu esforço. A salvação não é meritória. Se a salvação fosse meritória, o cristianismo seria competitivo. Irmãos, Tiago e João, lá em Marcos, chega diante de Jesus e diz, nós queremos pedir uma coisa para o Senhor. E Jesus diz, pode pedir. E ele diz, a gente quer, quando estiver lá na glória, sentar
à sua direita e o outro sentar à sua esquerda. Aí Jesus diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Entre vós não é assim. Lembre, irmãos, vamos voltar para o final do capítulo 3. Vocês se revestiram de Cristo. Agora não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. Vocês são um em Cristo. O cristianismo une, ele não divide. O cristianismo nos torna iguais. Nós somos um em Cristo, somos do mesmo time, vestimos a mesma roupa. Quando você olha para um grupo de adolescentes assim, você já sabe, eles têm o mesmo estilo de falar, eles têm os mesmos estilos de se vestir em sua maioria. Paulo está dizendo, é isso, vocês nessa condição são um. Não existe o privilégio de fazer, nenhum é melhor que o outro, nenhum é mais agraciado que o outro. Todos recebemos da mesma graça. Enquanto não compreendermos isso, vamos viver uma religião cansativa, pesarosa, difícil, porque eu vou pensar que eu não sou filho, eu sou o servo, você que é servidor, você que é funcionário e tem um chefe, o que você faz para ser promovido? Você tem que cumprir todas as normas, você tem que agradar o seu chefe, você tem que fazer além daquilo que ele espera de você, aí você vai ser aprovado e você vai ser promovido. Mas com Deus não é assim. A nossa promoção, irmãos, não depende do nosso fazer. A nossa promoção depende do nosso reconhecer. O ladrão na cruz nada fez, mas ele reconheceu a sua condição de pecador. O filho mais velho, pensa numa criatura que sofreu. O filho mais velho do filho pródigo. O filho pródigo meteu os pés pelas mãos, atrapalhou a história dele toda. Mas lá naquele chiqueiro, ele teve a maior queda que um homem deve ter. Ele caiu em si. E ele disse, eu levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai. E eu vou dizer, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, ele não quer saber o que você fez de errado. O pai quer saber se você reconhece o erro. Isso o pai quer saber. E quando aquele filho chega na porta daquela casa e diz, eu pequei contra os céus e perante ti, eu não sou digno. Os irmãos, se lembra do que nós estudamos em Jó? Eu não sou digno. Aí o pai disse, agora você compreendeu a sua condição de filho. Essa responsabilidade do reconhecimento. Ele diz, eu não vou te fazer como empregado, toma o meu anel, veste a melhor roupa, lembra? Revestivos de Cristo, bota essa roupa, come um bezerro, senta na mesa e desfruta do banquete do Pai, porque é o Pai que te dá. E aí o irmão mais velho chega, irmãos, revoltado, irado e pensando que o seu fazer é que privilegiava ele a condição de filho. Diz, eu sempre tive com você, eu sempre fiz tudo certinho, eu nunca errei e eu não tive um bezerro. E o pai disse para aquele filho, meu filho, você não compreendeu. Não é o seu fazer, tudo que é meu é seu. Você está sentado em cima do ouro e não consegue desfrutar da riqueza. Então, irmãos, nós precisamos entender que essa condição de salvo não está no meu esforço. Está na misericórdia de Deus, tão somente através do reconhecimento da nossa condição de pecador. E isso ocorre pelo Espírito de Deus que habita em nós. Ele diz,
esse espírito, esse saber de Deus, dessa condição de filho, e esse saber do Pai é um conhecimento diferenciado. O autor diz aqui: se conhecemos Deus é porque Ele nos conheceu primeiro. Não existe busca por Deus sem o entendimento de que Ele nos buscou primeiro. A história da revelação nos ensina como podemos conhecer Deus. Jesus declarou dizendo que quem conhece o Pai conhece o Filho, e é impossível conhecer o Pai senão pelo Filho. Então, quem faz isso em nós? Quem revela isso? Quem testifica? É o Espírito. A condição de filho promove esse relacionamento. Quando eu conheço a Deus, é porque eu já fui convencido. Eu já foi revelado a mim de que Ele me ama, de que Ele me amou primeiro, de que Ele me amou na condição de pecador ainda, de que Ele me resgatou. Então, eu só conheço depois que foi revelado que Ele me conhecia. E esse relacionamento é travado entre o Pai e Filho através do Espírito. O texto continua. Verso 22. A condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa, de uma preciosa promessa. E ser filho foi o resultado de tudo isso. E aí Paulo faz uma alegoria dessas alianças. E ele diz assim: está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Agar representa o Monte Sinai, que corresponde a Jerusalém atual. Mas a Jerusalém do alto é da livre. Esta é a nossa mãe. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, semelhante a Isaque. O que Paulo estava querendo dizer, irmãos, com essa alegoria? Que Ismael não foi abençoado? Não. Se a gente lê a história, a gente sabe que ele foi. Que a misericórdia de Deus alcançou ele também. Mas o que Paulo estava querendo dizer com essa alegoria é que Ismael representava o agir do homem. O autor chega a colocar aqui a providência humana. Havia uma promessa. Abraão e Sara não conseguiram esperar e resolveram agir. E Isaque representa o agir de Deus. Então, eu preciso entender, eu preciso compreender que a promessa vem não do meu agir, a promessa vem do agir de Deus. Isaías diz assim: você não viu, nunca ouviu falar, nenhum Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, nós precisamos confiar no agir de Deus e recolher as nossas providências, o nosso esforço, o nosso agir, o nosso jeito de conseguir as coisas. Assim como o Isaque era o milagre de Deus na vida de Abraão e Sara, nós somos o milagre de Deus, irmãos. Assim como Jerusalém terrena simbolizava Agar e vice-versa,
Sara simbolizava a Jerusalém celestial, a nossa mãe, quando Paulo diz aqui, a nossa cidade natal. Então nós precisamos compreender que nós somos cidadãos do céu, que isso aqui é passageiro, que meu olhar tem que estar voltado para lá, que é lá que estão os meus tesouros, que é lá que está a nossa vitória. Eu preciso compreender que esta condição me levou de um novo vestir. Agora eu sou salvo, eu fui adotado, me tornei filho, consequentemente fui selado pelo Espírito e agora eu tenho a garantia da herança. Eu sou herdeiro. E aí o autor diz assim: a condição do salvo é inegociável e imperdível. Nós batistas dizemos assim: uma vez salvo, para sempre salvo. Por que cremos assim? Porque a nossa salvação não está na nossa providência, não está no nosso agir. Ela está baseada no Salvador. O Salvador é perfeito, o Salvador é imaculado, o Salvador é imortal e o seu plano foi perfeito e consumado naquela cruz. Então você não pode perder algo que é perfeito. Aí você diz assim: mas nós salvos não pecamos? Pecamos, mas o que nós aprendemos aqui na lição? Nós fomos salvos, o Espírito Santo fez morada no meu coração e assim que eu desviar o curso desse caminho, ele testifica no meu espírito, eu confesso o meu pecado e esse relacionamento é restaurado. Porque eu sou salvo e o Espírito habita em mim, ele trabalha na minha vida. Isaías diz que Deus segreda do meu ouvido: este é o caminho, andai nele, nem para a direita, nem para a esquerda, siga em frente. Então, se você é salvo, você caminha desta forma, sobre a condução do Espírito. Paulo diz que nós somos guiados pelo Espírito, carregados pelo Espírito. Nós não fazemos para ser salvo. Nós nos comportamos assim porque somos salvos. E aí o autor faz uma pergunta: como viver esta condição de salvo? Como viver nesta realidade? Antes de nós respondermos esta pergunta, irmãos, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para que, se existem alguma família que fez uma adoção ou se existe algum filho adotivo entre nós, você se sentiu um filho privilegiado. Alguém muito especial e em nada diferente da humanidade. Sabe por quê? Todos nós que reconhecemos o sacrifício de Cristo somos filhos adotivos. Deus nos adotou através daquele sacrifício. Então, se você é filho adotivo, você é filho adotivo duas vezes. Alguém escolheu te amar. Se você é mãe adotiva ou pai adotivo, pense nessa relação de Deus. Ele escolheu nos amar. Irmãos, nós não éramos seus filhos, mas ele decidiu nos comprar e nos trazer para esta condição. E agora, como viver nessa nova condição? E uma das coisas que o autor destaca aqui: eu devo viver como verdadeiro filho. E o que é viver como verdadeiro filho?
Até agora nós falamos dos privilégios do filho. O filho tem a herança, o filho tem o resgate, o filho tem a liberdade, o filho tem o perdão. Glória a Deus. Só que aí o autor diz: como viver como verdadeiro filho? A gente volta para a roupagem. Nós fomos revestidos de Cristo, irmãos. Agora nós somos filhos. Quando você passa na rua e existe uma família que isso ocorre em muitas famílias, né? A face é muito semelhante. Você olha e fala assim: não é possível. Você só pode ser irmão de fulano. Você só pode ser filho de Deus. Não tem como. Você só pode ser filho de fulano. Então, essa mesma testificação de quando você olha para alguém e diz: não, você tem que ser de família tal, vocês são muito parecidos. É essa a nossa responsabilidade. Quando nós estivermos no nosso fazer, as pessoas olharem e dizem assim: não, você é um filho de Deus. Você não é apenas criatura dele. Você é diferenciado. Porque você vive como filho. E esse reconhecimento só vai ocorrer se você viver como filho. Você foi revestido agora. E é muito cansativo, irmãos. É muito pesaroso. É desgastante. Veste roupa, tira roupa. Veste roupa, tira roupa. É tão cansativo que as empresas que lidam com isso faz o quê? Faz um condicional para você não ficar nessa luta lá na loja. Aí você leva para casa e com calma você decide o que você vai comprar. Porque é cansativo. Quando você vai sair e você não definiu com que roupa você vai, é uma luta. Você bota uma e joga em cima da cama. Você bota outra, joga em cima da cadeira. Você bota outra, joga no chão. Quando você define, tá uma desordem. Tá tudo bagunçado. Então, quando a gente não decidiu ainda viver como filho, a nossa vida é uma bagunça, irmãos. É uma desordem total. A gente bota a roupa de Cristo e vai para a igreja. Aí entra dentro do carro, a família, aí liga o rádio, tá passando a música, a mãe diz assim: não, essa música não. Não, nós estamos indo para a igreja. Pelo amor de Deus, desliga isso. E aí eu tô com a roupa de Cristo, né? Aí os meninos começam a brigar lá atrás. Para de brigar. Nós estamos indo para a igreja, esqueceu? Aí o marido grita: meu bem, calma, nós estamos indo para a igreja. Nós estamos com a roupa de Cristo. Aí a gente chega na igreja com roupa de Cristo, glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja o Senhor, eu te amo, meu irmão. E aí a gente desce a rampa. A gente desce a rampa e a gente bota a roupa de novo. Aí bota a roupa de Lilian. Aí Lilian desce a rampa, aí ela tropeça na primeira pedra que tem ali perto do estacionamento, aí ela grita, ela senta à porta do carro, ela entra e aí ela tá vestida de Lilian. E aí embora. Aí ela para na porta de casa. Quando ela para na porta de casa, o pastor Ednan está na calçada. Aí você diz: ô pastor, o senhor aqui? Ele é, irmã, eu vim porque eu decidi, coloquei no meu coração de passar cada domingo na casa de um irmão. Partilhar o nosso convívio dominical. Aí você bota a roupa de Cristo de novo. Aí você entra, aí o seu tom de voz com as crianças é outro. O seu tratar com o esposo é outro. Se o arroz queimar na cozinha, a sua postura é uma. Se o copo cair e quebrar é outra, porque o pastor está dentro de casa e você está vestido a roupa de Cristo. O pastor saiu, aí você bota a roupa de Lilian de novo e continua a vida. Isso é cansativo, irmãos. Isso é desgastante. Eu preciso viver revestido de Cristo. Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em todo o meu fazer.
Isso não vem do meu esforço, irmãos. A carne não pode produzir isso. Ela não consegue produzir isso. Se você tem prazer em ler a Bíblia, se você tem prazer em orar, se você tem prazer em estar com os irmãos, isto é um sinal, isso é um alerta de que o Espírito está tendo espaço no seu coração, porque estas coisas só é produzido para o Espírito. Agora, se você chega no domingo e diz assim, amanhã é domingo, eu tenho que levantar cedo e eu tenho que ir para a igreja. Se isso for um peso, você pode ter certeza que você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Você não está revestido de Cristo. Você está vestido uma roupagem chamada religiosidade. E isso é triste. Não é de Deus. Isso é triste, irmãos. A condição de filho muda tudo. A condição de filho muda tudo na nossa vida. A condição de filho muda a nossa visão. A condição de filho transforma o nosso pensamento. A condição de filho transforma os meus sentimentos. Sabe por quê? O filho sabe o que o pai tem para oferecer. Então, o filho não se preocupa com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, porque o filho sabe que o pai cuida dele. O filho sabe que o pai trabalha em favor dele, porque ele espera pelo pai. A condição de filho confia na providência do pai. A condição de filho o transforma grato em qualquer circunstância. A condição de filho faz entender que ele é órfão, que ele não é órfão e que ele tem a presença constante do pai. Se o filho é disciplinado, o filho descansa porque sabe que o pai quer o melhor. Esta condição de filho tranquiliza a nossa alma. Haja o que houver, ele não vai deixar de ser o nosso pai. Porque ele selou esse sacrifício, irmão. E você creu nesse sacrifício. Davi disse assim, como uma criança no colo da sua mãe, assim é a minha alma. Descanse nisso. Você foi salvo. Você foi selado pelo Espírito. Você agora é filho e é herdeiro de todas as promessas de Deus. E Ele vai cumprir todas na sua vida. Tem cumprido até aqui e vai continuar cumprindo. Nada pode nos separar do amor do Pai. É isso que a palavra nos garante. Amém, irmãos? Vamos firmar a nossa vida. Vamos viver como filho. E domingo que vem, nós estaremos falando dessa liberdade que o Pai conquistou para nós. Dessa leveza. Quando a gente vive como verdadeiro filho e compreende a obra do Pai na nossa vida, a gente vive mais leve, irmãos. O caminhar com Deus não é um peso, é um privilégio. A gente canta, né? Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, este salvo vai clamar pela glória. A glória de Deus vai estar na sua vida, onde quer que ele esteja. Então, eu tenho certeza que vai ser postado no grupo da igreja essa lição, a lição 5. O texto bíblico é Gálatas 5 e 6. Estaremos encerrando o livro de Gálatas
no domingo que vem. Viva como filho. Toma posse da condição pela qual Deus te resgatou durante essa semana. Vamos nos encontrar mais uma vez, como Igreja do Senhor, agora às 10 horas, louvando com os irmãos, nos alegrando pela presença do Pai, adorando o Pai, o nosso Pai de amor. Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe a semana dos irmãos e que a graça que Deus nos deu, que não foi barata, possa permear o nosso viver. Amém?